Além de Elton Mayo, outros estudiosos impulsionaram a abordagem humanista no sentido das relações sociais e psicológicas, tais como Frederick Herzberg, Maslow e entre outros. O principal trabalho de Elton Mayo foi desenvolvido na fábrica Western Company. Ei, produção, coloca uma imagem para nós. Não tem problema, é para isso que existe o Google. Aí está a Fábrica Electric Company, que produzia equipamentos telefônicos, no qual foram estabelecidos os princípios básicos da abordagem humanista. Sua teoria se baseava que cada indivíduo possui um senso de função social e responsabilidade, e quando a cooperação fosse assegurada, integrar os objetivos individuais aos coletivos. As experiências de Hawthorne levaram a conclusões que colocavam em xeque as formulações da abordagem clássica e da administração científica, pois derrubava a influência dos fatores fisiológicos sobre os psicológicos. A conclusão do trabalho foi que existiam outros fatores que interferiram diretamente na produtividade, que não somente os de causa e efeito, mas os fatores ligados ao ser humano como motivação, envolvimento com o trabalho e entre outros. Essa descoberta recebeu o nome de efeito Hawthorne. A partir daí, a motivação passou a ser considerada como grande fator influenciador no comportamento das pessoas. Compreenderam que para entender motivação era preciso observar primeiramente as necessidades dos indivíduos. Surgiu então a pirâmide da hierarquia das necessidades, criada por Maslow, que tem importante trabalho nesse sentido. A pirâmide tem por função descrever quais são as necessidades básicas, que estão na base da pirâmide, e as mais complexas, que estão no topo da pirâmide. As necessidades básicas são aquelas consideradas necessárias para a sobrevivência, enquanto as mais complexas são para alcançar a satisfação pessoal e profissional. A pirâmide é dividida em 5 partes. São elas: fisiológicas, segurança, social, estima e realização pessoal. Existem 2 tipos de reconhecimento: o reconhecimento de nossas próprias capacidades e quando os outros reconhecem nossas capacidades. Por exemplo, autoestima, confiança, conquista, orgulho e reconhecimento. A satisfação dessas necessidades implica em colaboradores mais motivados e felizes com o emprego. Estar atento a detalhes como esses pode ajudar uma empresa a reduzir custos, aperfeiçoar processos e diminuir a rotatividade de seus funcionários. Logo mais, o foco da área de administração era voltado à remuneração. Trabalhava-se muito em troca de uma recompensa salarial. O trabalho consistia em obedecer às ordens e imposições relacionadas às máquinas e não no exercício de alguma atividade criativa. Nesse cenário, a pressão pela padronização dos processos gerava a exaustão, que influenciava diretamente na produtividade, sendo esse o principal desafio. Após a Segunda Guerra Mundial, foram implementados novos conceitos. A teoria das relações humanas foi substituída pela comportamental. Nesse momento, surgiram os departamentos de recursos humanos, com funções mais especializadas como recrutamento, seleção, treinamento e avaliação, podendo ser definida como um conjunto de habilidades, técnicas e métodos que têm como objetivo administrar e potencializar a eficiência do capital humano dentro das empresas. Uma boa gestão, atualmente, é essencial para o sucesso de qualquer empreendimento. Ao longo dos anos, a relação entre líder e liderados evoluiu muito e passou por diversas modificações.
É importante saber que as técnicas de gestão foram desenvolvidas por especialistas a fim de evitar a perda de talentos e de produtividade. A ideia central é administrar bem o capital humano, facilitando o alcance de objetivos. O RH estratégico busca o desenvolvimento das pessoas no alcance dos seus objetivos organizacionais e, ao mesmo tempo, no dos seus próprios. É uma via de mão dupla, em que as pessoas contribuem para que a organização prospere e está ajudando o desenvolvimento das pessoas. Conforme o Chiavenato, a área de RH envolve os seguintes processos: provisão, recrutamento e seleção. Aplicação, orientação, modelagem de cargos, avaliação de desempenho. Remuneração, programas de incentivo e benefícios. Desenvolvimento, treinamento, manutenção, relação trabalhista, higiene, segurança, qualidade de vida no trabalho. E monitoração, banco de dados e sistema de informação de RH. Profissionais responsáveis pela linha, por sua vez, são vitais para o sucesso de qualquer negócio que esteja em crescimento. Eles são responsáveis por conduzir, motivar e supervisionar os funcionários em todos os níveis de uma organização. Importantes decisões são tomadas dentro de sua esfera de autoridade, que influenciam diretamente a forma como a empresa faz negócios, incluindo metas de produção e políticas organizacionais. Tendo conhecimento sobre a importância de política de RH na empresa, podemos destacar 6 ações que podem ajudar na construção dessa estratégia. Veremos agora o que é recrutamento e seleção. Recrutamento é um sistema de informação que visa atrair candidatos potencialmente qualificados, enquanto a seleção é a escolha da pessoa certa para o cargo certo. Podemos concluir que enquanto o recrutamento é um processo de coleta de informação, a seleção é um processo de comparação de conhecimento, habilidade e atitudes. Proporcionar à empresa os talentos e competências mais adequados ao seu funcionamento, desenvolvê-los e mantê-los em longo prazo na organização. Proporcionar às pessoas trabalho e ambiente adequado de tal modo que se sintam bem e motivadas a permanecer e a trabalhar com dedicação. Proporcionar condições de perfeito alinhamento entre os objetivos empresariais e os objetivos individuais das pessoas. Manter a imagem no mercado, assim como sua produtividade e lucratividade. Isso porque, no cenário atual, o departamento deixou de ser apenas responsável pelas atividades burocráticas do quadro de funcionários e passou a receber novas exigências da organização, sendo peça fundamental no alcance de suas metas. Gerenciamento de risco, pensamento globalizado, flexibilidade, excelente comunicação e alta qualificação. Essas outras habilidades e atitudes que um bom profissional pode desenvolver. Algumas funções, inclusive, exigem outras. Entre elas, podemos citar a habilidade de liderar, a capacidade de concentrar-se, ser assertivo, ter empatia e agir com objetividade.